Boa tarde a todos, eu sou o pastor André Nascimento, pastor presidente da Igreja Missão Querigma na favela do Batanzinho, e nós estamos ali junto com a comunidade dessa localidade, favela do Batanzinho. Também atuamos na favela do Fumacê e também na favela do Batã, e graças a Deus, Deus tem nos dado condições de ajudar as pessoas dessas três comunidades. Como diz a Sagrada Escritura, que o reino dos céus ele é para os pobres e a fé sem obras é morta. Então a nossa função é tomar conta dos mais humildes, dos necessitados, e todo o empreendimento que nós temos da ajuda dos irmãos é para ajudar aos necessitados. E eu tenho esse canal aqui no YouTube, peço que você possa dar um joinha, nos seguir também, divulgar o nosso trabalho. Tenho também a minha página lá no Instagram, Doutrina Apostólica. Nós somos uma igreja evangelística onde saímos para pegar o evangelho nas bocas de fumo, nos locais de prostituição, nas comunidades. Nós estamos ali inseridos numa situação muito complicada, onde muitos não querem ir, até mesmo as igrejas dessas comunidades não atuam na proclamação do reino dos céus. A nossa visão é proclamar que Cristo ele cura, salva, liberta. Então, essa é a nossa função. E também, dentro da doutrina apostólica, dirigirmos um estudo bíblico para sanarmos algumas dúvidas recorrentes dentro da doutrina cristã, do ensinamento cristão, pois o que nós seguimos é a doutrina apostólica deixada pelos apóstolos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos. Ambos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A doutrina a ser seguida pela igreja cristã deve ser a doutrina apostólica. Não deve ser muitas doutrinas que acontecem hoje em dia, tradicional, doutrina a teologia da libertação, teologia A, B, C ou D. Biblicamente, dentro das escrituras, devemos seguir a doutrina apostólica que foi deixada de Jesus para os apóstolos que proclamaram a sua palavra. E hoje nós estaremos falando, já falei algumas vezes, mas graças a Deus muitos pastores têm passado a ter um novo entendimento sobre o que deve ser feito com o dinheiro que entra na igreja. Muito se fala sobre o dízimo. A gente vê que o dízimo ele começou antes da lei, o sacerdócio levítico, com a entrega dos dízimos de Abraão para Melquisedeque, com o advento da lei de Moisés, determinado que os levitas recolhessem o dízimo. Mas para onde vai esse dízimo? Que nós iremos explicar agora para que se consiga ter um bom entendimento. E o dinheiro que entrar das pessoas possa ser também dirigido para o verdadeiro intuito. Para onde ia o dízimo? Para onde ia o dízimo? Vamos ver agora. Para onde ia a oferta? Vamos ver agora, ok? Então, a Bíblia praticamente fala sobre 5 dízimos. Números 18, 35 fala do dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos, desses 10%, tirava-se o dízimo dos dízimos. Então, temos aí 1%. Esse 1% era dado para a manutenção do levita. É o primeiro dízimo que nós temos, um dos dízimos que nós temos dentro da Escritura. Então, acho que dá para sanar um pouquinho essa dúvida. O que é o dízimo dos dízimos? Era 1% dos 10% que era destinado à manutenção dos levitas, porque eles eram responsáveis por servir ao Senhor. Então, eles não trabalhavam, não tinham fazendas, não podiam se manter, eles eram sustentados pelas 11 tribos de Israel. Então, o outro dízimo que eu quero falar é o dízimo anual. Pastor, dízimo anual, sim. Deuteronômio 14, versículo 14 até o versículo 29. Para que servia esse dízimo anual? Era o dízimo da estadia das tribos de Israel, onde eles festejavam a Páscoa. Era o dízimo da manutenção da família, onde ele tinha que separar 10% do que ele tinha. Eu quero que você analise na sua Bíblia. Ele ia, a princípio, para Siloé, que era a cidade onde se devia adorar a Deus.
depois ele ia para Jerusalém, ele pegava esses 10% e chamava o levita, ele comia, bebia, dízimo de todas, de uma grande parte da colheita, dos animais, e ele levava para Jerusalém, para Siloé, e ali era para a manutenção dele. E ele chamava o levita, porque ele também tinha parte. Então ele tinha que chamar os seus irmãos levitas, os levitas, para comerem do que ele levou da sua cidade, e deveria então trocar por dinheiro. É bem claro, troque por dinheiro. Se você não tiver condição de levar todo o seu dízimo, venda, pegue o dinheiro e compre na cidade ao qual o Senhor destinou para que fosse a adoração. E ele tinha que chamar o levita, todos os levitas, para que pudessem também se alegrar diante de Deus. Era o dízimo anual que não era separado, essa era a função do dízimo anual. Depois a gente vê aqui, queridos, o dízimo trienal, está lá em Deuteronômio 14, capítulo 14, versículo 28, que diz o seguinte: ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. A cada 3 anos, é o segundo dízimo. Então virá o levita, pois nem tem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Pergunta que eu faço: é feito isso nas igrejas evangélicas nos dias de hoje? Tira-se o dízimo para dar para o levita? Primeiro que nós não temos levitas dentro das igrejas cristãs evangélicas. Mas se pega, a cada 3 anos se tira o dízimo para dar dinheiro para os pobres, porque o levita era contado entre os pobres. Se faz isso, a cada 3 anos você tinha que tirar 10% do seu dízimo para ir para a cidade ao qual Deus ordenara para adorá-lo, e mais 10% para os pobres. Então, a igreja cristã ela tem esse costume nos dias de hoje. O interessante é que Malaquias, no capítulo 3 versículo 10, diz o seguinte: trazei todos os dias na casa do tesouro e fazei prova de mim, para que haja mantimento na minha casa. Olha só, a cada 3 anos você tinha que dar 20% da sua colheita, do seu vinho, do seu grão, dos seus animais. Você levava 10% para se alegrar na casa de Deus, na cidade ao qual Deus ordenara. Era um templo pequeno, as pessoas não entravam no templo, as pessoas festejavam pela cidade. Só que entrava, havia o local de sacrifício, havia o santo lugar e o santo dos santos. Depois que o templo ele foi aumentado a uma dimensão na época de Jesus, de 300 por 400 metros, né, as pessoas costumavam entrar no pátio, era um pátio grande. Já o primeiro templo não tinha um pátio tão grande assim, era um pátio pequeno, onde só se entrava para se fazer sacrifícios. Então, queridos, se a gente parar para analisar o que Malaquias fala, o que a gente entende é que naquela época as pessoas tinham acabado de chegar do cativeiro babilônio, e eles teriam que dar 20%, porque era o ano em que eles iriam dar os 20%, que era o dízimo destinado para os pobres. Então eles, para que eu vou levar? Eu estou acabando de chegar, não tenho comida para mim, estou apertado, então eu não vou dar o dízimo que é destinado para os pobres, não. Então por isso que Deus fale: traga os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Deus estava preocupado com o que os pobres iriam comer. Então esse é o contexto hermenêutico de Malaquias, querido. O contexto hermenêutico de Malaquias é a preocupação com os pobres. E coisa que hoje em dia dificilmente você vai ver uma igreja que abraça integralmente os pobres, porque a igreja cristã tem que abraçar integralmente, dar condições de manutenção para aquele pobre, introduzir ele na sociedade, quebrar o sistema que gera pobres. A igreja cristã tem essa obrigação, como na época dos apóstolos era feito, mas hoje em dia não é feito isso. Aí as pessoas costumam levar em conta o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque. Querido, é interessante. Hebreus capítulo 7, muitos pastores, muitos homens, eles... temos que pedir dízimo, porque o dízimo, Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Primeiro ponto,
sabem, fizeram teologia, então eles conhecem. Primeiro ponto, quando um senhor passava pela terra de outro senhor, com a sua comitiva, com a sua tropa, ele tinha que pagar pedágio. Por isso que se Abraão passasse pela terra de Faraó, ele tinha que pagar pedágio. Quem passasse pela terra de Abraão teria que pagar pedágio para Abraão. Era o dízimo, era uma forma de pedágio. Então, a gente vê por que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Está aqui, simples. Abraão viu o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote dos Altíssimos, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. E Abraão também viu que ele era grande, viu quão grande ele era. Versículo 3, viu que ele era semelhante ao Filho de Deus. Viu que ele era grande, rei de paz, rei de Salém. Ele ficou... Quando ele viu aquele homem semelhante ao Filho de Deus, ele deu dízimo para aquele homem. Melquisedeque, ele foi o primeiro arquétipo de Messias que a Bíblia cita. Aquele que é semelhante ao Filho de Deus. O primeiro Messias que a Escritura nos fala. Então foi por isso que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Porque Jesus é rei de paz. E Melquisedeque era rei de paz. Jesus, filho de Deus. Melquisedeque, filho de Deus. Messias, ungido do Senhor. E Abraão viu o quão grande, as Escrituras dizem, o quão grande ele era. Por isso que ele deu o dízimo. Pergunta que eu faço: algum pastor é semelhante ao Filho de Deus? É Messias para receber dízimo? É claro que não. E a Bíblia ainda diz bem claro que o sacerdócio de Jesus é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque, havia alguma ordenança? Não havia nenhuma ordenança para se pedir dízimo no sacerdócio segundo Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus, ele deixa uma ordenança: ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso. Deixa apenas uma ordenança: amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, essa visão que se tem, que o pastor tem que pegar dízimo das pessoas segundo o sacerdócio de Jesus, isso é mentira. Está errado. Depois nós iremos ver à frente mais um pouquinho o que as Escrituras falam, como deve ser, o que deve se fazer com o dinheiro que se entra na igreja. A gente vai ver futuramente. Então, eu acho que deu para a gente fazer uma análise bíblica da prática dizimal dentro das igrejas. O sacerdócio levítico foi abrogado. O sacerdócio de Jesus, segundo Melquisedeque, não tem espaço. Não tem espaço para se pedir dízimo. Não tem espaço. Então, a gente vai ver, numa futura abordagem, os ensinamentos do mestre. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Deixa um joinha lá, tá? E nos siga e divulga o nosso trabalho. Tá? Nosso trabalho é um trabalho sério. Eu faço o que Jesus ele me ordenou, que é amar ao próximo. Amar ao próximo, proclamar o evangelho nas ruas, nos becos da favela, em frente ao shopping, nas ruas. É isso que Cristo me ordenou. Não recebo, trabalho em 2 empregos. Sou supervisor de material médico cirúrgico em um hospital e no tempo vago trabalho como Uber. Tiro entre 12 e 13 horas de volante. Prefiro não ser pesado à igreja. Não aceito dinheiro. Se eu for pregar numa igreja, eu não aceito. Dá de graça o que recebeu de graça. Hoje em dia se esquece isso. De se dar de graça o que recebeu de graça. O obreiro é digno do seu salário, sim. Mas qual o salário do pastor? O obreiro é digno do seu alimento. O pastor receber alimento. Ele é contado entre os pobres. É voto de pobreza, mas ninguém fala sobre isso. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Graça, paz e misericórdia.